Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando, e nessa aula aqui nós vamos fazer a resolução de alguns exercícios. Essa vai ser uma aula de resolução de exercícios. No segundo bimestre nós estudamos aí sobre os triângulos, os ângulos e sobre os quadriláteros, especificamente aí os paralelogramos, os trapézios, os losangos, retângulos e quadrados. Então essa aula aqui vai ser para resolver alguns exercícios, para a gente treinar a aplicação dos conceitos que nós estudamos. Então vou começar aqui falando de ângulos, depois eu vou falar de triângulos, a gente vai entrar nos exercícios de quadriláteros, tá bom? Então vamos lá. Exercício de revisão aqui, número 1, está dizendo o seguinte: determine as medidas x e y indicadas na figura. Então nós temos aqui uma figura e tem a medida x e y. Observa o seguinte, aqui a gente tem duas retas e tem um vértice no meio ali formando 4 ângulos. A gente estudou os ângulos opostos pelo vértice. Nós sabemos que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Eles estão indicados aqui em azul. O ângulo de cima, numa situação como essa, é igual ao ângulo de baixo. Então, para achar o valor do x, eu vou igualar a expressão que está aqui em cima com a expressão que está embaixo, porque eles são iguais, porque são ângulos opostos pelo vértice. Então eu vou ter a seguinte equação: 2x menos 100 igual a x mais 30. É o que eu vou ter que fazer? Tudo que tem letra eu vou colocar em um lado da igualdade e tudo que é número eu vou colocar do outro lado, mas não de uma vez, eu vou fazer uma coisa de cada vez. Então observa o seguinte, a gente tem menos 100 do lado esquerdo aqui. Eu preciso eliminar esse 100 desse lado esquerdo. Vou jogar tudo que é número para o lado direito. Então eu vou ter que somar 100 dos dois lados da igualdade. Aí do lado esquerdo vai ficar 2x. Aí menos 100 mais o 100 vai sumir. Do lado direito vai ficar x mais 30. E aí mais 100. Agora esse x que está aqui, eu tenho que tirar ele do lado direito. Então eu vou subtrair x. X menos x vai dar zero, só que vai ficar um menos x do lado esquerdo. Então vai ficar 2x, vai ficar 2x menos x do lado esquerdo, e do lado direito o x vai sumir. Vai ficar só o 30 mais 100. 30 mais 100 resulta em 130. Então o que a gente fez aqui? Tirou o x do lado direito, mas aí vai ter que tirar um do lado esquerdo também, mas ao mesmo tempo, nós somamos aqui 30 com 100. Agora eu tenho que fazer a conta do lado esquerdo. 2x menos x, que é a mesma coisa que fazer conta com os dedos. Pensa assim, ele tem 2 dedos. Você arranca um, sobra 1. Então aqui vai sobrar só o x, igual a 130. X vale 130. Ok, encontramos o valor de x. Agora falta encontrar o valor de y. Quanto vale y? Observa o seguinte, o ângulo que está aqui junto com a parte de cima mais o y forma meia volta. Meia volta é igual a 180 graus. Então a gente sabe que 2x menos 100 mais o y tem que dar 180 graus. Então a gente vai fazer mais uma equação. E a gente vai ter o seguinte, vai ser 2x menos 100 mais o y tem que resultar em 180 graus. Observe o seguinte, a gente tem aqui o 2 junto com o x, mais o valor de x a gente já calculou, vale 130. Então aqui a gente vai ter duas vezes, eu vou trocar o x pelo valor 130, então vai ficar 2 vezes 130, que era o valor de x, menos 100, vamos colocar de roxo, Então 130 menos 100 mais y igual a 180. Aí eu vou resolver a conta com os números primeiro, depois eu jogo para o outro lado. 2 vezes 130 dá 260, menos 100 mais y igual a 180. 260 menos 100 dá 160.
mais y igual a 180. Eu tenho uma equação do primeiro grau, tenho que deixar o y sozinho, vou subtrair 160 dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar y, do lado direito vai ficar 180 menos 160. 180 menos 160, isso resulta que y vale 20 graus, não é isso? 20 graus. Então, y vale 20 graus. Esse é o valor de y. Então, está aí o valor de x e o valor de y. Então, lembra, a gente tem dois ângulos juntos aí, em cima de uma linha reta, ou de uma semi-reta. Então, os dois juntos vão formar 180 graus. E ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Então, está aí a primeira questão. Segunda questão, está dizendo o seguinte, ó, calcule o valor de A na representação desse triângulo. Então, a gente tem um triângulo aqui, tem os ângulos A na base e o ângulo 106 é um ângulo externo, coisa que nós estudamos. O ângulo externo de um triângulo é sempre igual à soma dos ângulos internos que não estão com ele. Então, a gente tem A do lado direito e A do lado esquerdo. Eu vou pegar a soma desses dois A's aqui e igualar a 116. Ou seja, eu vou ter A mais A igual a 116. A mais A vai dar 2A igual a 116. Agora eu tenho 2A igual a 116, mas a gente não quer 2A, quer apenas 1A. Então tem que dividir por 2 ambos os lados da igualdade. Do lado esquerdo, a gente cancela o 2 de cima com o 2 de baixo e sobra só o A. Do lado direito, a gente divide. 116 dividido por 2 vai dar quanto? Nesse caso aqui vai dar 58 graus. Então, questão número 2 aí, deu 58 graus. A gente usou a ideia de ângulo externo de um triângulo. Ok? Vamos para a questão número 3. Questão número 3 está dizendo o seguinte. Considere a representação do triângulo ABC da figura. Determine o valor de x. Então, a gente tem aqui um triângulo ABC, tem um ângulo de 60 graus, um ângulo x, e o ângulo externo vale 2x mais 10. Aqui a gente vai usar a mesma ideia. O ângulo externo é sempre igual à soma dos ângulos internos que não estão com ele. Então, o 2x mais 10 tem que ser igual a x mais 60. A gente vai ter uma equação do primeiro grau. Então, vamos escrever isso. A gente vai ter 2x mais 10 igual a 60 graus mais x. Então, a gente tem aí uma equação do primeiro grau. Tudo que é letra vai para um lado, tudo que é número vai para o outro. Tem que isolar letra de um lado e número do outro. Para fazer isso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou subtrair x dos dois lados. Aqui vai ficar 2x menos x mais 10 igual a 60. Se eu colocar menos x desse lado aqui, vai ficar mais x menos x, vai zerar. Então, sobra só o 60 do lado direito. Aqui eu vou resolver a conta. 2x menos x vai sobrar 1x ou apenas x. Mais 10 igual a 60. Agora eu tenho que deixar esse x sozinho. Então, eu vou tirar 10 do lado esquerdo. E aí vai sobrar só o x. Mas como eu tirei 10 do lado esquerdo, tem que tirar do lado direito também. Então, fica menos 10. Logo, o ângulo x aqui vale 50 graus. Acabou o nosso exercício aqui. Vamos observar o que pede o enunciado. X aqui é igual a 50. E o que está dizendo? Determine o valor de x. Ótimo. Então, nosso exercício aqui terminou. X vale 50. Vamos para o exercício número 4. Exercício número 4 está dizendo o seguinte. Sendo AH a altura do triângulo ABC, determina as medidas x e y. X e y são medidas dos ângulos internos de triângulos aqui. E a altura sai do ponto A e vai até o ponto H. Aqui. A gente tem o valor de dois ângulos internos do triângulo e tem que achar o x e o y. Observe o seguinte, a altura de um triângulo sempre forma o ângulo de 90 graus junto com a base, ou com a linha ou semi-reta que contém a base.
Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vai medir 90 graus, aqui e aqui. Então, a gente passa a ter dois triângulos. Um triângulo que tem um ângulo x, assim, onde um dos ângulos é 90 graus, é reto, o outro é 70 graus, e a gente tem que encontrar o valor do ângulo x aqui, ó. Ficou lindo esse x, né? Aqui é x, e esse terceiro ângulo é 90 graus. A gente vai aplicar a ideia de soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. A mesma coisa acontece com o y. A gente vai ter um outro triângulo, estou separando as figuras, desse jeito aqui, onde a gente tem um ângulo de 40 graus, outro ângulo de 90 graus e o ângulo y. A gente tem que calcular x e y, cada um no seu triângulo, né? Então vamos lá, vamos calcular primeiro x. A gente tem o seguinte, ó, que x mais o 70 mais o 90 tem que dar 180 graus. Essa é a soma dos ângulos internos. Então x vai ser mais 70 com 90, vai dar 160, igual a 180. A gente acabou de resolver uma conta igualzinha a essa. Vou subtrair 160 dos dois lados, vai dar x igual a 180 menos 160. 180 menos 160, resulta que x é igual a 20. Ó. Então o ângulo x aqui mede 20 graus. A gente repete o processo, mesma coisinha agora para achar o y. Então a gente vai ter o seguinte, ó, vou fazer de verde. Ó. Y mais o 90 graus mais 40 graus está dando 180, soma dos ângulos internos do triângulo. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, 90 mais 40 tem que dar 130. Vou manter o y aqui, isso tudo igual a 180. Vou subtrair 130 dos dois lados da igualdade, para sobrar só o y do lado esquerdo. Então vai ficar y igual a 180 menos o 130. 180 menos 130 resulta em 50. 50. Então y vale 50 graus. Tá aí então o resultado da equação y. Então o exercício 4 está resolvido. Bom, eu vou parar ele aqui, porque senão vai ficar muito longo e a gente vai ter a parte 2, tá bom? Então, ok? Valeu!